Olá, sejam todos bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, para grande parte das cidades aqui da região metropolitana da Grande Campinas, também aqui para o lado de Limeira, Rio Claro, Araras, depois Mogi Mirim, Mogi Guaçu e a cidade de Piracicaba, canal 5, Piracicaba, que eu adoro tanto, a cidade de Piracicaba, com a gente aqui no SPN TV News pela RPTV. Como sempre, resumo da semana, vários assuntos para você que por motivo ou outro não ficou a par do que aconteceu na parte econômica, política e policial, meio tudo junto, misturado durante esta semana, ok? Bom, a gente começa o programa de hoje falando, obviamente, a respeito da nova Previdência, a reforma da Previdência, que foi aprovado em segundo turno, né? A gente tem aí a foto do único ausente nos votos que se absteve, o Alexandre Frota, né? Ele esteve com a gente aqui o ano passado, antes das eleições, era defensor ferrenho aí do Bolsonaro. Aconteceu alguma coisa, eu acho que ele não levou uma boquinha nessa história, né? Sabendo ali a abstenção, né? Entre os outros. Foi 369 a 124 e com o voto de, quer dizer, o não voto do Alexandre Frota. Ok? Segundo turno, e agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ver se a gente faz esse país andar, né? Reforma da Previdência é fundamental. Bom, e nessa sequência toda a gente tem aí o primeiro vídeo a respeito dessa história, reforma da Previdência em segundo turno, né? Mudará o destino do nosso país. E aí a gente tem esse vídeo e gostaria de compartilhar com você aqui no nosso programa SPN TV News. Vamos lá. Olá pessoal, nós estamos aqui acompanhados aqui do Rogério Marinho, que foi o grande articulador da reforma da Previdência, já com a Previdência aprovada em 2 turnos aqui na Câmara Federal. Um novo Brasil começa a surgir, com as contas ajustadas, e você foi o grande responsável por isso. Parabéns aí, Rogério. Macri, quero dar um abraço aí em todos aqueles que me acompanham nas redes sociais, dizer que sua presença, o seu trabalho, o seu esforço, a sua ajuda, a exemplo de todos os bancários do PSDB e os deputados que apoiam a causa, foi extremamente importante. Nós estamos aqui construindo um Brasil diferente, ao lado de Samuel, relator da Previdência, ao lado do nosso bancário que apoiou aqui o projeto. Eu acho que a votação aqui traduziu o sentimento da sociedade, que quer mudar a página e fazer o Brasil crescer novamente. Parabéns. Muito bem, parabéns a você e a todos nós. Tamo junto. Está aí a participação do deputado federal Vanderlei Macris, aqui da cidade americana, juntamente com o deputado Rogério Marinho, secretário da Previdência, um dos responsáveis pela aprovação aí em segundo turno da reforma da Previdência, que agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Bom, por outro lado, nessa semana também tivemos aí a grande notícia, a transferência que iria se realizar do ex-presidente que está lá em Curitiba preso, Luiz Inácio Lula da Silva, que seria transferido para a cidade de São Paulo, para o presídio de Tremembé. Bom, até aí, quem estava dando graças a Deus é o pessoal, os vizinhos lá da Polícia Federal de Curitiba. Aliás, quem fez o pedido foi a própria Polícia Federal de Curitiba e também a Prefeitura de Curitiba para que retirasse o ex-presidente, que já deveria estar cumprindo pena em um presídio normal, porque afinal de contas, presidiário tem que cumprir a pena em presídio. E não venha me falar porque o presidente da República tem aí as suas benesses da justiça, porque afinal de contas, a partir do momento que a pessoa é condenada, ele está condenado em terceira instância. Pode ser, temos aí o exemplo do Cabral, governador do Rio de Janeiro, não está preso, 200 e não sei quantos anos de cadeia, porque essa diferença entre um cidadão de primeira categoria e cidadão de segunda categoria no nosso caso? Somos todos cidadãos de segunda categoria? É isso que o pessoal quis dizer para a gente, né? Mas o importante é a gente mostrar. A gente tem uma foto onde o próprio Rodrigo Maia, em meio a uma reforma da Previdência tão importante para o país, liberou todos os deputados que quisessem, né? E muitos compareceram, diga-se de passagem, porque afinal de contas todos estão aí com um certo receio dessa Operação Lava Jato, que poderá colocar alguns, né, desses deputados atrás das grades. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos tempos, né? Mas o pessoal saiu lá do Congresso e foi até o Supremo Tribunal Federal para fazer pressão no Supremo
Tribunal Federal. E adiantou. O pior de tudo é que adiantou. Tanto que, de repente, em 30 minutos, o Pleno se reuniu, são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e por 10-1, mandaram deixar o ex-presidente preso lá em Curitiba e não transferi-lo para Tremembé, aqui no estado de São Paulo. Ele iria ter ótimas companhias aqui no Tremembé. Vários artistas por aqui também, né? Bom, e aí a gente vê também, tem uma outra matéria que saiu a respeito da celeridade que o Supremo Tribunal Federal se reuniu para julgar casos do ex-presidente. Aliás, não é o primeiro, né? Quando se trata aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso lá em Curitiba, o pessoal se reúne rapidinho para ver o que é que pode fazer para tentar amenizar aí a situação do ex-presidente. Está complicada cada vez mais, daí vem logo mais uma condenação a respeito do sítio de Atibaia, também do Instituto Lula e outras coisas mais. Teve uma senhora que faleceu essa semana, no mesmo dia por coincidência, em que em 30 minutos o Pleno do Supremo Tribunal Federal se reuniu para beneficiar aí o ex-presidente. E essa senhora que acabou falecendo tem lá uma ação para ser julgada pelo Supremo, uma ação onde ela está pleiteando aí tratamento de saúde, não que de repente ia ser aprovado ou não. 6 anos que ela está aí na fila, acabou morrendo e a ação não foi julgada, não foi apreciada aí pelo Supremo Tribunal Federal. E o ex-presidente, com 30 minutos, já estava tudo resolvido, e ele continua preso, né? Obviamente, só faltava liberar aí o ex-presidente depois de tantos crimes cometidos. O pessoal não gosta que a gente fala isso, mas não sou eu que estou dizendo. Eu também estou, né? Mas é a justiça brasileira que o condenou em terceira instância, ok? E quem teve lá no Senado, não, no Congresso, usando aí a tribuna, foi a Gleisi Hoffmann, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, agradecendo aí o STF, obviamente, e também ao Rodrigo Maia, que é presidente aí da Câmara dos Deputados, porque, segundo ela agradece aí ao presidente da Câmara pelo apoio dado na questão envolvendo a uma possível transferência do ex-presidente, que ela disse que seria uma injustiça total com o ex-presidente. Vamos ouvir aí, dar um crédito, né? Dar moral para a Gleisi Hoffmann para você fazer o seu julgamento. Vídeo da Gleisi, eu citei aqui no começo do programa que o Rodrigo Maia tinha feito uma pressão. Eu tinha acabado de ler a notícia de que ele foi inclusive aplaudido lá pelos aliados do Lula na Câmara dos Deputados, e a gente tem a cena da reação da Gleisi, muito agradecida ao Rodrigo Maia por proporcionar essa pressão política dos aliados do Lula nos ministros do Supremo Tribunal Federal, que acabaram suspendendo a transferência dele de Curitiba para São Paulo. Pode soltar, Celso. Eu subo nessa tribuna com a alegria de uma vitória. A vitória sobre uma injustiça, sobre uma violência. Uma situação que foi reestabelecida em relação ao presidente Lula. Queria fazer um agradecimento muito especial ao presidente dessa casa, deputado Rodrigo Maia, pela pronta solidariedade que demonstrou em relação à situação do presidente Lula, mas, sobretudo, pela ação articuladora com as diversas forças políticas dessa casa que nos acompanharam ao Supremo Tribunal Federal. Obrigada, deputado Rodrigo Maia. Em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome do presidente Lula, eu lhe faço esse agradecimento. E quero agradecer cada colega daqui que se manifestou, que foi à tribuna desta casa durante a tarde, para falar sobre a situação do presidente Lula e a injustiça que estava acontecendo. O que há de solidariedade parlamentar para atender a desejo de bandido não é brincadeira, hein, Augusto? Bom, todos estão na lista, da lista do Departamento de Propinas do Odebrecht. E, né, existe um laço entre eles aí que é bastante forte, que é o medo da cadeia. Agora, como tá difícil a situação do PT, hein? Eu pensei que vitória fosse a libertação do Lula. Eles estão lutando há 2 anos pelo Lula livre, não para de berrar isso aí. Não. O que ela chama de vitória de Lula, do povo brasileiro, do Congresso, é a permanência do Lula na cadeia. Quer dizer, no dia em que a gente comemorar aqui derrota do time, ou a gente está torcendo por um time aqui que ele continua no grupo de rebaixamento.
E a gente, maravilha, continua, mas é o primeiro entre os 4 que vão cair. Tá nessa fase o PT, porque comemorar a permanência na cadeia nunca vi. Zé Maria Trindade, lá no Congresso é o me ajuda que eu te ajudo, né? Opa! É aquela história da vodka, né? Eu sou você amanhã. O pessoal ficou meio irritado. Não duvido nada se votarem rapidamente aí uma legislação contemplando ex-deputados. Nossa, eu tô até com medo de dar essa ideia e eles votarem lá agora essa lei, né? Prisão especial ou em departamento diferente, os ex-presidentes da Câmara, do Senado, da República e ex-deputados e ex-senadores. Eu não duvido nada que isso aconteça, viu? Pois é, Zé. Isso aí me lembra aquela decisão que volta e meia eu cito aqui nesse programa, porque foi um episódio muito emblemático da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando autorizou o Vale Transporte para parente de bandido, quer dizer, você usar dinheiro público para fornecer o transporte para parente de bandido e visitar o bandido na cadeia, quando o parente da vítima não tem dinheiro de Vale Transporte para visitar no hospital ou no cemitério. E a ALERJ fazia parte da composição da ALERJ, Augusto, Paulo Mello, Edson Albertassi, Jorge Pisciani, todos que acabaram presos depois. Então você fala, esses caras estavam votando já pensando no futuro. Claro, né? Claro. Eu vou ganhar uma visita boa na cadeia, aquela coisa toda. Então, isso é legislar em causa própria futura. Né? Esses caras são os visionários. Felizmente acabou não passando com a nossa pressão. Diga aí, Zé Maria. O Felipe, um delegado de São Paulo, me conta uma história que ele sempre... Tá certo. É uma pequena participação aí do pessoal do Pingo nos Is, programa que vai ao ar na Rádio Jovem Pan, 100,9 São Paulo, também nos aplicativos gratuitos. Aliás, agradecendo a participação sempre do Felipe Moura Brasil, também do Augusto Nunes e também do Zé Maria Trindade, programa que vai ao ar todo final de tarde pela Rádio Jovem Pan. Falando a respeito dessa história da celeridade e também aí da cumplicidade dos deputados federais que saíram lá do Congresso e foram até o Supremo Tribunal Federal fazer a pressão para que o ex-presidente não fosse transferido aqui para a cidade de São Paulo, para o presídio 2 de Tremembé. Tá certo? Contamos mais ou menos o que aconteceu. Você que acompanhou pode tirar suas próprias conclusões. Bom, mudando de assunto, mas vamos voltar ainda a falar do ex-presidente. Tempos atrás, quando o Zé Dirceu ainda mandava e desmandava, o Partido dos Trabalhadores estava aí se despontando, né? Umas reuniões obscuras sempre aconteciam, né? E aqui foi uma falha do pessoal que permitiu essa gravação. Eu acho que eu não trouxe nenhuma vez aqui ainda, mas aqui nessa gravação você tem aqui um filme gravado por João Salles, que retrata uma reunião entre o Zé Dirceu, Bruno Maranhão, que invadiu aí o Congresso, lembra disso aí? Lula, Luiz Guxiquem, que já morreu, o ex-ministro da época, né, acusado de participação no desvio de verbas, Gilberto Carvalho, esse é o pior de todos, hein? Acusado de proteger o Sombra, um dos prováveis envolvidos aí na morte do Celso Daniel, Sombra, que também já morreu, e o Guido Mantega, que já foi ministro da Fazenda do governo do PT. Você vai reparar aí nesse filme que parece tratar de uma reunião para atos obscuros, e a preocupação do Zé Dirceu, escuta bem no que ele fala, em não ser gravado, estava preocupado de ser gravado, né? Lula participa, ele sai rapidinho, e você vê o Lula saindo por aí, o Zé Dirceu pedindo desculpas aí para ele não ser filmado, porque ele já tinha sido, mas já era tarde, o Zé Dirceu e o Lula, todo mundo participando dessa reunião. É um vídeo interessante para a gente gravar na memória, vamos ver. No dia seguinte, para hipotecar apoio. Se organizar, porque depois do Bush. Domingo o Fox quer falar com o Lula, porque a informação que o Fox tem do Fernando Henrique. Você está gravando isso aí, gente? De quem é esse pessoal? Não, é o pessoal do João, do documentário. Que João? João Salles. João Salles. Está combinado com o Lula, está combinado com o Lula. Tá bom, já. Está combinado com o É um Lula. documentário que a gente está fazendo. Vamos deixar para discutir, vamos tentar discutir, for altamente sigiloso, vamos deixar para discutir depois. Eles vão fazer uma cena e vão embora, não é isso? Então vamos deixar para discutir Eles são de confiança absoluta, mas não existe confiança absoluta porque a fita do Lula sobre Pelotas acabou na mão do nosso inimigo. Não, mas tudo bem, mas como assim, não existe no Brasil. É guardada num cofre todo dia. Vai nessa. Se você soubesse de onde eu estou, se
soubesse o que eu tenho nas outras campanhas, você não falaria isso. Gilberto Carvalho. Para com isso. Tem gente na nossa campanha. Do tempo que ninguém... É interessante a gente ver esses vídeos, né, quando o pessoal está sendo gravado. Praticamente não sabiam que estavam sendo gravados. Mas isso já foi uma outra história, mas vale a pena a gente sempre trazer para a gente recordar aí na mão de quem a gente estava, né? Na mão de quem a gente estava. E essa história ainda do Celso Daniel, que não foi resolvida, essa história aqui do Toninho de Campinas, que também não foi resolvida, das testemunhas do Celso Daniel, que também todas acabaram sendo assassinadas, quer dizer, é um problema essa história, né? Estou aqui falando nada, porque também não sei de nada, e não estava lá e não vi. Ok? Seguindo aqui com o SPN TV News, a pauta de número 4 traz para a gente aqui o Neumann Pinto, que é um dos jornalistas mais inteligentes e que coloca realmente o dedo na ferida e fala das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, né? E ele vai falar a respeito aqui do ministro da Suprema Corte, que ele tomou aí umas respostas. Teve o programa Roda Viva aí na Rede Cultura, quando era muito bem conduzido, né? Agora não é mais tão bem conduzido como era antigamente, pelo menos não era militante, agora é militante. É um programa que só retrata aquilo que interessa a determinada direção de jornalismo, né? Nesse dia, o José Neumann Pinto deu uma resposta para o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Marco Aurélio Mello. Vamos ver. Boa noite, ministro. Boa noite, ministro, eu sou um cidadão de direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado, porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o mensalão mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo, que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está aí se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso vocês estão lá. Renan Calheiros, 9 processos, o Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá, ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil? Não, Ministro, eu vou insistir aqui da minha tese da leniência do Supremo, porque ele citou Castelo de Areia. O Supremo não está em julgamento aqui. Eu não sou advogado também do Supremo, meu e também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. O senhor responde tudo o que o senhor quiser, mas aí eu também... Mas o Supremo está protagonista, né? Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito. Olha, e eu vou lhe dizer isso é muito triste. A Operação Lava Jato já houve antes, foi o Castelo de Areia. Por causa de um erro de origem cometido pelo Aristides Junqueira, a Justiça, a Alta Corte da Justiça Brasileira, jogou no lixo o Castelo de Areia. Não sei, e foi toda retomada agora na Lava Jato. Por exemplo, não apreciei essa matéria. O Collor foi impedido numa reunião, porque ele tentou usar o truque da renúncia e o Senado, sob a presidência do presidente do Supremo, não aceitou o truque dele e o impediu. O Collor volta e é absolvido pelo Supremo por um erro também formal do processo. Aí o Collor volta a delinquir, o que é óbvio, porque a minha avó dizia que o homem de bem falha, o canalha nunca falha. O Collor volta a delinquir e prova que estava certo o Senado que o impediu, estava errada a Justiça que o liberou depois, como acontece agora. O senhor diz, não, o Supremo não tem culpa, foi a Dilma que deu um indulto. Só que o único político que está preso é o Zé Disseu porque reincidiu. Os outros que não reincidiram, agora, por exemplo, o Silvio Pereira foi praticamente absolvido, que, no entanto, ele estava em plena prática do crime. Então, os exemplos históricos não têm favorecido. Nem o mensalão favorece, porque o mensalão houve realmente, eles foram todos apenados.
Tá certo. Só para você ter uma ideia da coragem desse jornalista, José Neumann Pinto, essa entrevista foi no ano de 2016 e ele estava diante do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que viu a cara que ele ficou entre os questionamentos a respeito aí do foro privilegiado, entre outras coisas mais, né? Por isso que eu sou fã do Neumann Pinto, daqui a pouquinho tem mais uma dele aqui que é bem legal, se der tempo da gente colocar, a gente vai colocar também. Por falar nisso, como é que está o nosso tempo aí? Vamos seguindo? Dá para colocar mais uma aqui? Eu vou colocar uma aqui. Vou colocar, mudar de assunto para amenizar um pouco aqui, mas tem um assunto que me deixa irado, nervoso. Tem um dentista que se diz viciado em matar onças. Segundo ele já matou mais de 1.000 lá no Amazonas, Goiás. Esse é o cidadão, né? Então tá aí uma imagem chocante, revoltante, que a gente devia cobrar aí dos nossos políticos, né, do pessoal que defende a Amazônia, dos ambientalistas, para que peguem pesado nessa história também, não só de repente em cima do governo, mas em cima também dessas pessoas que estão soltas. Isso é um crime contra a lesa pátria, a gente pode dizer, contra a pátria brasileira. O terceiro maior felino do mundo, só perde para o tigre asiático, o leão africano, temos aqui a nossa onça, esse filho de uma boa mãe, para não dizer outra coisa, ele já disse que matou mais de 1.000 onças, que é um animal em risco de extinção. Não é para ficar revoltado com esse tipo de coisa, gente? Olha aí a foto do cidadão. Mostra mais um pouquinho, por favor, Arthur. Olha a foto aí, cidadão. Essa é a minha diversão, matar onças. O nome dele. Cadê o nome dele? Agora foi falha minha, né? Esqueci de anotar, mas eu já pego o nome dele e trago para você aí. Ok? Então, mostramos aí a situação desse cidadão, se é que a gente pode dizer isso aí. Ok? A gente tem bastante assunto para lidar hoje aqui. Vamos para o rápido intervalo comercial. Já deu 20 minutos aí, um pouco mais, Arthur? Já deu, né? Vamos para o rápido intervalo. Na sequência, eu vou estar falando aqui a respeito das interpelações do Alexandre Garcia, se der tempo. Tem tanta coisa aqui hoje também. Tem a respeito aqui do Bolsonaro, que vai tirar uma grana preta da imprensa brasileira. Tem também aqui o jornalista, presidente do MCT de São Paulo, que pede para que as pessoas interessadas assassinem Bolsonaro e toda a sua família. Quem mais que eu tenho aqui também? Tem tanta coisa. Vamos lá para o rápido intervalo comercial. Eu já volto já aqui com Alexandre Garcia, aqui no SPN TV News. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48.000 metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. O seu sonho profissional está muito perto. Estude como e onde quiser na Unip EAD Santa Bárbara do Oeste. Agora com novos cursos em 2019, reconhecidos pelo MEC. Empreendedorismo, negócios imobiliários, secretariado, segurança privada, gestão de cooperativas, segurança da informação, turismo e relações internacionais.
Graduação a partir de R$ 149 por mês, com professores 24 horas online. Inscreva-se para as turmas de agosto através dos telefones 19 3628 0841 ou 19 995 95 0377. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade Política e Negócios, falando aqui dos assuntos que aconteceram durante esta semana. Lembrando que esse programa vai ao ar na sexta-feira, às 6 da tarde, também sábado e domingo também, né, Arthur? Sábado e domingo também aqui pela RPTV. Sábado, meio-dia e domingo, meio-dia, se eu não me engano. É isso? Tá certo, acertei. Tô bem de memória, né? É o seguinte, pessoal, a gente fala aqui muito de política, a gente fala também a respeito de negócios e também coisas boas que acontecem, coisas ruins também, que nessa história da onça é revoltante, né? Que acontecem aqui no nosso país. O Alexandre Garcia, como todos sabem, imagino que sim, né? Um grande jornalista, mais de 30 anos aí na Rede Globo, que saiu, e ele aponta aqui algumas estranhas coincidências sobre o caso da tentativa de homicídio sobre o presidente Bolsonaro, sobre o Adélio, e também os hackers, né? Então, é um raciocínio de um jornalista conceituado de mais de 30 anos de história numa emissora que é a principal emissora do Brasil, ainda né? A principal emissora da TV brasileira, obviamente. Então, vamos ver o que ele tem a falar a respeito dessas coincidências. Olá, eu sempre revejo o que eu gravo aqui, mas depois que já subiu, né? Depois que já está com você. E é um controle de qualidade, para verificar se está tudo bem, se eu não disse nenhuma bobagem, né? E eu vi que na última gravação, lendo o meu artigo semanal, eu disse uma bobagem. Eu traduzi Big Brother por Grande Irmão, e não é, né? Na língua inglesa, o Big Brother de uma família é o irmão mais velho, é o irmão que manda nos outros, né? Porque eu mencionei isso, é um título do George Orwell, né? Que é um socialista que lutou na Guerra Civil Espanhola, depois se arrependeu e ele se tornou um grande crítico do regime comunista, né? A obra-prima dele, para mim, é A Revolução dos Bichos, né? Ou A Fazenda dos Bichos, como é o título original, Animals Farm, em inglês. Eu, quando estive em Londres, eu fui lá ver a casa dele, porque sou um leitor do George Orwell. Felizmente, o que ele previa para 1984 não aconteceu, né? Bom, então vamos aos assuntos de hoje. Nesse domingo, eu estava saindo do Mosteiro de São Bento e fui abordado por um policial da Polícia Federal. Ele veio me agradecer pelo apoio. Eu disse, olha, nós é que temos que agradecer o que vocês estão fazendo, vocês, o Ministério Público, né?
mas ele me disse que sem a isenção dos meios de informação não teriam chegado onde chegaram, né? Eu lembrei a ele que está havendo também muita reação, né? Gente que quer defender os corruptos, gente que não quer defender a lei, quer ficar ao lado dos fora da lei, né? Infelizmente é assim. E aí começamos a conversar sobre a teoria da conspiração, né? Eu disse a ele, e ele concordou, disse, olha, eu acho que essas coisas começaram no dia 6 de setembro, quando o Adélio Bispo deu uma facada no candidato que liderava a campanha eleitoral lá em Juiz de Fora, né? E aí veio uma série de coincidências, muita coincidência, né? Desce do ar assim, como lá no teatro grego, né? Ex machina, vem do céu assim, baixam advogados. E ninguém pode saber quem pagou os advogados. A OAB não deixa, né? Depois o Adélio Bispo, de repente, fica maluco. É um maluco que viajava bastante, que chegou a fazer um álibi, né, com a presença dele na mesma hora, no mesmo dia, em um local diferente. Um Santo Antônio, assim, presente em 2 lugares, né? Estava presente na Câmara Federal também, né? Aí morrem pessoas da pensão dele, tudo coincidência, né? É um maluco que não toma remédio para a maluquice dele. Bom, e aí começam a surgir mais coincidências. De repente, o Dean Willis vai embora e o suplente ocupa o mandato. Por coincidência, o suplente é o marido do Glenn Greenwald. Greenwald significa, em alemão, né, seria Grünwald, seria floresta verde. Bom, mas, enfim, aí vem mais essa coincidência. Aí aparecem hackers que agora dizem que o DJ Gustavo diz que o outro hacker, esse que já falou muito, o Delgatti, Walter Delgatti, diz que o Walter Delgatti era petista e o sonho dele era vender isso para o PT, as coisas que ele obteve, né? Pura coincidência, né? A outra coincidência é que se o sujeito é hacker, né, e quer ganhar dinheiro com isso, o sujeito é hacker e não quer ganhar dinheiro com isso, é um maluco, né? Está tendo um trabalho enorme de entrar no Telegram, né, entrando na nuvem, não sei mais o que eu não entendo bem disso. Só hoje eu fui ver o que era Telegram, que eu não sabia, né, criado por 2 irmãos russos. Bom, e aí, mas ele não quer vender, ele não vende, né? Porque se fosse para vender, ele iria hackear empresários que tivessem amante, aí faz a chantagem, olha, eu tenho aqui os recados, vocês marcando encontro, isso e aquilo, né? Olha, eu vou mostrar para sua mulher, tal, né? Mas não, é só político, e é só autoridade. O sujeito só vai atrás de presidente da Câmara, presidente do Senado, Supremo, Ministério Público, Polícia Federal acho que não foi, né? Aí seria demais. Ministro da Justiça, presidente da República, ministro da Economia, é só gente importante, né? Aliás, a Polícia Federal teve um trabalho extraordinário que foi atrás e pegou, né? Agora a Polícia Federal está atrás de outra coisa, né? A fonte do dinheiro, porque apareceu o dinheiro, né? Circulando o dinheiro na conta lá de um sujeito que ele e a mulher não ganham 5 mil por mês, circulou mais de 600 mil em 2 meses, né? Em 4 meses. E uma mala cheia de dinheiro com 99 mil, até parece aquela história do homem da mala que levou dinheiro e tirou um pouquinho para ele, né? Não tinha 100 mil, tinha 99 mil na mala. Então, siga o dinheiro, né? Procure o dinheiro, assim como tem o chercher la femme, do francês, né? Chercher la monnaie, vá atrás do ouro, né? Para saber. Aí aparece mais uma figura da política, foi a candidata à vice-presidência na chapa do PT e PCdoB, a dona Manuela Dávila. O sujeito tem condições de pegar o telefone de todo mundo, só não conseguiu pegar o telefone do Greenwald. Que coincidência, aí teve que pedir para a Manuela Dávila. Que coisa, né? Então, tem muita coincidência e a gente fica pensando, pô...
Tá certo. Aí só para você ver as coincidências que enumerou aí o Alexandre Garcia a respeito dessa história do Adélio, que tem os advogados que a gente não sabe quem pagou, dessa história dos hackers que entraram em contas, inclusive do ministro, presidente da República e tudo mais, do dinheiro que apareceu, que ele trabalhava de graça, mas o dinheiro apareceu na conta, 627 mil reais. Conversou com a Manuela Dávila, ex-candidata a vice, né, juntamente com o Haddad, nessa história toda. Tudo mal contado, tudo mal explicado. Vou emendar uma outra história aqui, Arthur, só que eu vou mudar a pauta. Você vai chegar agora lá, na nona pauta, jornalista e presidente do MCT de São Paulo, pede aí assassinato da família Bolsonaro. Só para a gente emendar uma coisa na outra. Já tentaram matar o presidente com uma facada no tal do Adélio, que tá louco lá, segundo o atestado médico, mas não toma remédio, não quer tomar remédio, mas tá lá, né? Não vai sair de lá tão cedo, né? Mas esse cidadão aqui, agora ele vai ter que se explicar para a justiça, porque inclusive já tem aí mandado de prisão para ele, o tal do, como é que chama o rapaz aqui? Jornalista, presidente do MCT, o nome dele aparece aí na matéria. Vamos ver ele pedindo aí para o pessoal que, né, tem que matar o presidente, tem que matar aí toda a família Bolsonaro. Vamos ver. Então para de ser palmolém, esquerda de merda. Para de ter medo das coisas. Vai pra cima, porra. Vai pra cima. Vocês têm estrutura ainda, alguma coisa de dinheiro eu sei que vocês têm. Vai lá, meu irmão, compre armamento, faz a porra toda. Faz um acordo. Vocês não são amigos da Venezuela? Pede armamento pra Venezuela. Vamos começar a guerra, velho. É isso que tem que acontecer. Não tem mais condição de aceitar um bosta como Bolsonaro no poder. Esse cara tem que ser assassinado, ele, família, menos a filha que não é política. Os políticos da família Bolsonaro, para resumir, os 4, os 3 filhos bosta e o próprio pai. Esses têm que acabar, eles têm que morrer. Acabou, velho. É o que eu tô falando, é crime falar o que eu tô falando? É traição à pátria? Foda-se, me prende. Você tem que morrer, Bolsonaro. Você é um câncer na sociedade. Você é um lixo. Você é um opressor de merda, um covarde. Tá certo? Quer ver de novo? Mas não vou colocar não. Tá aí, você já viu aí esse cidadão aí que provavelmente vai estar em cana logo mais aí, revoltado, né, com a situação. Perdeu a eleição, obviamente deve ser apoiador aí do PT, do PSOL e tudo mais, e não se conforma com o presidente Bolsonaro como presidente dos brasileiros, da nação brasileira. São mais de 50 milhões de votos, mas o destino dele a gente sabe qual é, né? É cadeia para ele. Bom, vamos voltar agora no esquema normal, né? Eu tenho aqui a sexta pauta, vou começar aqui a respeito do procedimento da Lava Jato em casos de foro privilegiado, que seguiu a lei. Depois a gente vem aqui com o Gilmar Mendes, que ficou incomodado com supostos comentários do Deltan, que está sendo ameaçado aí pelo Supremo Tribunal Federal de ser afastado da Operação Lava Jato, porque chegou pertinho aí da família Gilmar Mendes, da família Dias Toffoli, entre outros, né? Então vamos lá então, temos aí a primeira foto do procedimento aí da Lava Jato. Suponha que um promotor de justiça que trabalha no interior do seu estado tem em mãos uma investigação que inclui documentos legalmente apreendidos na residência de um funcionário público. Cadê a foto, bonitão? Sexto vídeo, sexta foto para você colocar aí para o pessoal, né? Tem aí? Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, você sabe quem é, não sabe? Aí, exatamente. Gilmar Mendes diz que Lava Jato é uma organização criminosa, né? Colocando aí o Deltan Dallagnol, que está comandando a Lava Jato, como um criminoso, né? Só porque chegou perto aí e ainda tem o afastamento do pessoal da Receita Federal, entre outras coisas. Mas tem um vídeo, vamos colocar o vídeo para a gente agora aí, onde na época, o Joaquim Barbosa, lembra dele? Primeiro negro no Supremo Tribunal Federal, que também no final arregou, né? Puxou o carro, foi embora, ninguém sabe exatamente por quê. Estava sendo cogitado para ser aí candidato à presidência da República, mas nesse dia ele falou e falou bem aí, em cima aí dos problemas com a justiça que a família Gilmar Mendes tem. Vamos ver. Você usa um tipo de
redução de idade, não estou nomeando ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem questão alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de Não vista. vê, Vossa Excelência não tem condições algum, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Você está Não está, não. judicial. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Coisa, ministro Joaquim. Não, ministro Joaquim, vamos ponderar. Eu já Não fiz fala. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, exatamente para Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Bom, essa discussão aí do Joaquim Barbosa deu o que falar na época, mas teve outras discussões. Eu não tenho agora para... Devia ter até colocado junto com o ministro Barroso, quando ele faz alguns elogios ao Gilmar Mendes, né? Tecendo altos elogios ao Gilmar Mendes. Hoje nós estamos falando bastante do Supremo. Vamos continuar falando aqui também, que tem um fato interessante aqui. Mais uma vez o Neumann e Pinto, sétima pauta, tá, Arthur? É o pior STF da STF. Outro dia eu falei STL, né? É Supremo Tribunal do Lula. Faz tudo o que o Lula quer. STF. Nunca nenhum STF teve em sua história secular um membro que não foi capaz, como Toffoli, de ser reprovado em 2 concursos para juiz, isso é verdade, todo mundo sabe. Foi nomeado pelo presidente da República, que depois seria condenado a 3 instâncias por 8-0. Né? Vamos ver então esse vídeo aqui. E a gente vai ver só uma parte, porque é muito longo, do Neumann e Pinto. Eu antecipei a hora que eu gravo sempre esse vídeo, porque eu estou movido por profunda emoção. Essa emoção me foi, vamos dizer, presenteada por Deus no café da manhã hoje, quando a Isabel me mostrou um post no Facebook do meu querido amigo Tom Cavalcante, o Canabrava, né? Do Chicanísio, em que ele falava da Paraíba. Ele estava na Paraíba, fez um show em Campina Grande e fez um show em João Pessoa, e ele fez o vídeo sobre os shows dele em cima de uma canção que eu não conhecia, por ignorância absoluta, uma canção belíssima sobre a Paraíba, cantada por meu parceiro e meu amigo de juventude, de adolescência, o Zé Ramalho, e pelo Herbert Viana, que eu não conheço, mas admiro muito, considero Lanterna dos Afogados uma obra-prima da música brasileira, para figurar ao lado de Águas de Março, de Garota de Ipanema, de As Rosas Não Falam, etc. Pois bem, essa emoção é a Paraíba, o encontro com a minha origem. Eu sou sertanejo e não saí do sertão durante a minha vida inteira, apesar de morar 1 ano e meio no Rio, 49 anos em São Paulo. A Isabel, minha mulher, que é um momento da minha espécie de redenção na profissão e na vida pessoal, que eu conheci em Campina Grande, e nós temos um filho que nasceu em São Paulo, que é outra cidade comoção da minha vida, que é o Arthur, e que é um motivo para que eu viva muito. Eu tinha certeza que eu ia morrer antes de 60, porque meu pai morreu com 59 anos e 11 meses de um infarto provocado pela diabetes. Eu sou diabético e tenho um stent no coração, colocado pelo Dr. Paulo Lemos. Além disso, eu sou um sobrevivente. O Dr. Oswaldo Cascudo, grande obstetra, me tirou do ventre da minha mãe em 18 de maio de 51, uma operação épica. Ele estava, por acaso, na casa do meu avô, Chico Ferreira, e teve a ajuda do meu pai, para poder me tirar com fórceps da barriga de Dona Mundica, que está viva até hoje. Meu pai já morreu, mas minha mãe está viva e, para mim, é uma glória ela estar viva, mesmo estando com Alzheimer. Pois bem, essa emoção foi muito grande, muito profunda, fui às lágrimas. E também se juntou com uma coisa. Eu tenho muito apoio de poucas pessoas, né? Mas são pessoas muito lúcidas e eu me orgulho de segui-las, de todas as formas. O professor Modesto Carvalhosa, o doutor José Paulo Cavalcante Filho, o professor Joaquim Falcão, meu querido amigo e colega Augusto Nunes e o Merval Pereira do Globo. Hoje tem uma coluna brilhante do Merval sobre perseguição ao Dallagnol, que nós vamos falar no fim desse vídeo. E hoje eu recebi um e-mail reproduzindo um post que o Carvalhosa pôs, indignadíssimo, com o decreto estúpido, infame, cretino do Toffoli,
que blinda o Supremo e que teve um acréscimo, né? Uma prorrogação e, além disso, teve a invasão da vida e do trabalho, das relações de trabalho dos promotores da Lava Jato. Bom, isso me levou a pensar em gravar esse vídeo sem nenhuma anotação, só da minha emoção. Da minha emoção, eu lhe digo que este é o pior Supremo da história. Não sou autoridade em direito, claro que não conheci todos os Supremos da história, vem lá de 1890, mais 91, né? Mas isso não tem... Olha, não é possível que algum outro presidente que não fosse um ignorante, bandido, corrupto, condenado em 3 instâncias, por 8-0, Luiz Inácio Lula da Silva, nunca alguém podia ter o topete de nomear um cara que não conseguiu, um advogadinho que viveu à sombra do PT e que viveu trocando a roupa de cama do Zé Disseu, um criadinho de quarto como o Zé Toffoli, né? O Zé Toffoli é o campeão mundial em matéria de ignorância jurídica. E ele teve essa ideia que foi o seguinte: primeiro, blindou o Supremo com um decreto infame. Os 11 membros do Supremo não podem ser criticados publicamente. E agora o Alexandre de Moraes, seu parceiro, o relator desse projeto, desse decreto, estendeu isso para a vida íntima, a comunicação telefônica entre os procuradores da República. Essa comunicação telefônica é duvidosa, as mensagens, supostas mensagens não passaram por perícia, ela é criminosa, os telefones foram invadidos, o crime é grave, é um crime de Estado, mais de 1000 autoridades tiveram seus telefones devassados por uma quadrilhinha de estelionatário de quinta, os arararracas, como apelidou muito bem outra pessoa inspirada e lúcida. Tá, e a participação do Neumann Pinto vai longe, ele fazendo críticas aí ao Supremo Tribunal Federal, mas ele já deixou bem claro aí a respeito da sua opinião, e não é uma opinião, é uma realidade, né? O Toffoli foi reprovado em 2 concursos para juiz, foi nomeado pelo ex-presidente que está preso lá em Curitiba e também está tentando aí desmoralizar a Operação Lava Jato, entre outras coisas, porque o pessoal está batendo na porta, né? A Justiça, a Polícia Federal está chegando perto, a Receita Federal está chegando perto, tanto dele como do Gilmar Mendes. Mas também, eu vou emendar nessa aqui também, Arthur, se você me permite aí. Pauta número 10, acabou para Toffoli. Janaína pede o impeachment de Dias Toffoli e afirma que dessa ele não passa. Só para a gente emendar aí o comentário do Neumann, com também o comentário e as declarações da Janaína Pascoal. Membros do Ministério Público, membros também da diretoria do MP Pró Sociedade, fazer um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, por entender que o ministro está utilizando o seu enorme poder para inviabilizar investigações contra a sua própria pessoa. E eu quero deixar muito claro que eu não estou dizendo que o ministro tenha cometido qualquer tipo de ilícito necessariamente. O que eu estou dizendo, sem medo de errar, é que nenhuma autoridade pode utilizar o seu poder para se blindar. E, infelizmente, é isso que está acontecendo no centro do Supremo Tribunal Federal. Eu já subi aqui nessa tribuna algumas vezes para me indignar com o que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A primeira vez foi em virtude da instauração do inquérito sigiloso por um caminho absolutamente alheio às normas processuais, o inquérito que foi distribuído fora das normas de distribuição dos outros inquéritos, um inquérito que não se sabe qual é o objeto da investigação. Num segundo momento, eu também tomei a palavra para dizer que o ministro que foi escolhido para conduzir o inquérito não poderia ter mandado recolher uma revista
pelo fato dessa revista ter feito uma matéria trazendo denúncias contra o presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma vez mais, esclareço, não estou dizendo que aquelas denúncias sejam procedentes, mas digo, sem medo de errar, que uma revista não pode ser cerceada e um inquérito sigiloso não pode... Tá certo. A Janaína Pascoal está dizendo exatamente tudo o que aconteceu nessa interferência do Supremo Tribunal Federal com o Alexandre, ministro Alexandre e o ministro Toffoli também, na revista Cruzoé, entre outras coisas, onde o Supremo proíbe que o Supremo seja investigado, a não ser pelo próprio Supremo, que proíbe o Supremo de investigar o Supremo, entendeu? É isso aí mais ou menos que acontece. Então, eles são os deuses intocáveis. Até quando? A gente não sabe. Até quando a gente torce para que seja breve, né? Beleza, estamos quase aqui no final do programa. Vamos mudar de assunto. Vou trazer para você aqui algumas coisas mais amenas. Tenho aqui celebração 10 anos em que a lei antifumo, olha só, entrou em vigor no estado de São Paulo. Você sabia que Americana foi o primeiro município a proibir o fumo em lugares fechados? Pois é. A lei aqui partiu do então deputado, ainda deputado, né? O Cauê Macris, certo? Tenho a honra, a satisfação de ter sido autor desse projeto quando vereador, foi vereador na época, né? Depois estendido para o estado de São Paulo, tá aí a foto. Proibiram fumar neste local, saiu aqui da cidade americana pelo, na época, vereador Cauê Macris, hoje presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Tem também... interessante aqui, estamos aí no finalzinho dos Pan-Americanos de Lima. Atleta brasileiro fez aí continência durante o hino nacional. Antigamente o pessoal ficava sapateando, ficava dançando axé e tudo mais enquanto o hino brasileiro tocava. Tá aí então para você ver, atleta brasileiro fez continência, ele que é militar, durante o hino nacional brasileiro. A gente dá aí os parabéns. Torcida brasileira, o Brasil, que até hoje, na sexta-feira, está na segunda colocação no quadro de medalhas do Pan-Americano de Lima, que vem acontecendo, obviamente, em Lima, no Peru. Estados Unidos aí na primeira colocação no quadro de medalhas, seguido pelo Brasil na segunda colocação, depois México e depois Canadá e depois Argentina. Pan-Americano, e muitos já estão aí ganhando índices para as Olimpíadas de Tóquio, né, que acontecem logo mais, aí, Olimpíadas de Tóquio. Então, estamos aí com a participação do atleta brasileiro. Aliás, parabéns mais uma vez para esses atletas que são abnegados, né? Outro dia eu estava vendo, gente, o que aconteceu com a Vila Olímpica aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Atenção, esse é o momento, né? Enquanto ele está fazendo aí continência, o hino nacional brasileiro vai ser... A bandeira vai ser... Vamos ouvir rapidinho, dá tempo, né? Ok. Tá, então, o atleta brasileiro, no momento dos Pan-Americanos aqui de Lima, né? Onde o Brasil está aí na segunda colocação, Estados Unidos na primeira colocação no quadro de medalhas, Brasil na segunda, pelo menos hoje, sexta-feira, né? Seguido aí pelo México, Canadá e Argentina. Estava falando para você a respeito das Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil. Uma vergonha. A Vila Olímpica no Brasil, no Rio de Janeiro, está totalmente abandonada. A pista aí de bicicross é uma das, né, das obras que foram feitas aqui na Vila Olímpica. É uma vergonha. Está tudo abandonado, tudo caindo aos pedaços. Dinheiro público, dinheiro brasileiro, dinheiro seu, dinheiro meu. Sem falar aí nas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo 2014, né? Todas, praticamente todas aí, muito além, superfaturado. O pessoal meteu a mão legal nessa época de Copa do Mundo, Pan-Americano na época no Rio de Janeiro, também Olimpíadas, enfim, é uma vergonha, né? Ainda bem que o pessoal está sendo preso e tudo mais, pelo menos, né, alguns, né? Muita gente ainda vai para a cadeia, anota aí.
Bom, para a gente encerrar então, 50 anos atrás, uma das fotos mais tradicionais do pop mundial, temos aí os Beatles em Abbey Road, 1969, por volta das 11h30 da manhã, uma sexta-feira também em Londres. Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr se reuniram em uma via pública para uma sessão que daria origem à capa de um dos maiores e melhores discos dessa banda, que sensacionalmente é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, uma das melhores, a melhor de todos os tempos, né? Pode colocar de novo, deixa aí o pessoal curtir aí os 4 fabulosos, né? O Fab Four, ok? Então, para a gente encerrar, se o Arthur conseguir um pedacinho da música, eu agradeço. 50 anos de um clique que entrou para a história. Os Beatles em Abbey Road, 50 anos. Bom, chegando ao final de mais uma edição aqui do programa SPN TV News, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, sempre trazendo aqui o resumo da semana, toda sexta-feira aqui pela RPTV. Sempre quando aparece um convidado especial, a gente faz um programa especial também para você curtir aqui na RPTV, no SPN TV News. Tchau, um ótimo final de semana e até a semana que vem.